Olá, sou o professor Marco Pereira, do site estudafq.pt e vamos continuar com as videoaulas sobre as reações ácido-base. Desta vez vamos falar da aplicação das constantes de equilíbrio, dado na unidade anterior, à ionização dos ácidos e de bases. Vamos falar de Ka e Kb, quer seja um ácido ou uma base. Vamos ver. Pronto. O que é necessário saber é, quando nós temos um ácido e ele for um ácido fraco, esteja em equilíbrio, ou seja, que exista este sinal, que esteja em equilíbrio, e vai necessário então introduzirmos a constante de equilíbrio. Quando dá origem a H3 ou mais, então nós dizemos que é um ácido. E a constante de equilíbrio será Ka. É importante nós vermos que a água nunca vai aparecer na constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio fica assim, espero que consigam ver. E nós temos a concentração de C do íon cianeto, concentração de H3 ou mais e de HCN, que é o que está em equilíbrio. Isto é a constante de acidez. A constante de basicidade também vamos ter, quando nós temos uma base que vai receber hidrogénios. Temos aqui, isto é um ácido, esta é uma base. Ou seja, nós temos sempre os dois. Como é que eu sei se esta constante é de um ácido ou de uma base? Se der origem ao H-, então é uma base. Nós temos então aqui Kb, é a concentração dos produtos em equilíbrio, a dividir pela concentração do reagente, e não tem equilíbrio e não tem água na sua constituição. Tem água na constante de equilíbrio, não tem água na constante de equilíbrio porque a água é uma constante já e já se encontra aqui incluída na constante de basicidade ou na constante da água. Okay? Bem, eu escolhi estes aqui para representar o Ka e o Kb e aproveitarmos porque eles são par ácido-base conjugado. Eles representam aqui este par ácido-base, o HCN e o CN-. Nós vemos, então, este será o ácido, tem mais hidrogénios, esta é a base, e podemos introduzir outra expressão, que é para os pares ácido-base conjugados, nós temos esta forma, que é Ka vezes o Kb é igual ao Kw. Isto vai ser importante quando nós não temos, ou só nos dão um Ka e nós precisamos de um Kb, porque o equilíbrio que nós temos é o OH-, então preciso do Kb. E vamos usar também para saber a seguir o pH das substâncias. Já vamos ver melhor nos exercícios. O que é que acontece aqui? Ka vezes Kb é a concentração, como nós vimos, só que esta concentração vai cortar com esta corta com esta, e ficamos só com H3 ou mais e OH-. Esta multiplicação é o Kw, e ficamos com esta expressão que vamos usar mais à frente nos exercícios. Vou limpar. Então, temos aqui a ver esta relação. Então, Ka vezes Kb igual a Kw. O que é que isto vai significar? Quanto maior for o Ka, ou seja, quanto mais forte for o ácido, no máximo, aqui em cima, um ácido, ele vai ter uma dissociação completa. Então, vamos ter um ácido forte. Okay? Ácido forte. É quando o alfa é a 100%. E aqui vamos ter uma base, vai ser muitíssimo fraca. Isto vai ser importante quando nós falarmos dos chás em solução aquosa, qual será o pH dos chás. Okay? Nós vamos ver aqui HCl é um ácido forte e Cl-
é uma base muitíssimo fraca. Por isso ela já não vai reagir com a água. E não vai alterar o pH da água. Vamos ver a seguir. Aqui também temos então um ácido muito fraco. Um ácido muito fraco vai ter uma base também muito forte. Okay? Neste caso, podemos então considerar aqui no máximo NaOH, uma base forte, temos o 100%. Deste lado, o íon Na+, é um ácido muito fraco desta base forte. Okay? Pronto, é isto. Quanto maior o Ka, a base conjugada vai diminuir e vamos ter de maneira que tenhamos sempre o valor de Ka vezes Kb seja igual ao Kw, que a 25 graus, aqui, que é igual a 10 elevado a menos 14 a 25 graus. Bem, então já vimos o que era o ácido, a constante de equilíbrio ácido, a constante de basicidade, Kb. Vamos agora ver que aqui uma escala, a escala de pH, que foi inventada por um químico, Søren Sørensen, que ele introduziu um modo prático para calcular a concentração do H3O+. Nós já vimos, em alguns exercícios, que a concentração da H3O+, numa solução neutra, e se for a 25 graus, tem a ver com o Kw, é 1 vezes 10 elevado a menos 7. E esta concentração acaba por não fugir muito de todas as outras, é sempre muitíssimo pequena, a concentração média da solução neutra. Então foi necessário simplificar e aplicar uma função de menos logaritmo. Menos porque era 10 elevado a menos 7, então é para tirarmos este valor, e o logaritmo, que ainda não foi aprendido na matemática, mas será apenas no 12º, o logaritmo é a operação inversa da potência de base 10. Ou seja, se eu aplico o logaritmo, vai cortar com a potência de base 10 e vamos ficar com aqui o valor de pH. Nós conseguiríamos então os valores entre 1 ou entre 0 e 14 e é muito mais fácil é um modo muito mais prático para medir a concentração da H3O+, aqui na solução. Em vez de usarmos estes valores muito pequenos, vamos usar então uma escala logarítmica. Então é necessário saber esta fórmula, pH igual a menos logaritmo da concentração da H3O+, e por sua vez também temos este valor para calcular, esta fórmula para calcular a concentração da H3O+, é igual a 10 elevado a menos o pH. Se o pH for 7, então ficamos com a concentração de H3O+. É interessante tentar decorar a fórmula. Claro que isto tem uma explicação também com os logaritmos, mas penso que pode confundir um pouco mais. Tentar relacionar com isto. Se o pH é 7, é 10 elevado a menos 7, então este valor tem que ser o pH. Para calcular, não se pode usar o ESP, temos que usar 10 elevado a menos 7, porque por vezes pode haver aqui algum valor com casa decimal e o ESP já não permite fazermos este cálculo. Okay? Quanto mais ácido for uma solução, menor o valor de pH. Isto também temos aqui esta noção do 8º ano, já vamos ver uma escala de pH, mas quanto maior for esta concentração, quanto maior a concentração de H3O+, menor vai ser o pH. Também devido à escala logarítmica que estamos a usar. Olha, também nós vamos usar a escala para calcular vamos usar esta escala logarítmica para calcular o pOH e vamos aplicar a mesma fórmula, só que em vez de ser pH, vamos usar pOH e aqui, em vez de ser H3O+, vamos usar OH-.
e ao contrário também para saber a concentração do OH-. Só para relembrarmos, então, se for a 25 graus, vamos ter a escala de pH desta maneira e se eu multiplicar sempre a concentração de H3 ou mais com a concentração de OH-, tem de dar um valor aqui, igual a 10 elevado a menos 14, porque é a 25 graus. Uma dica muito importante é que quando perguntarem se a solução é ácida, básica ou neutra, tentem calcular sempre o pH e não tentem fazer pelo pOH. Por exemplo, o pOH é 2, significa então que é básica. Mas tentem calcular o pH porque é um termo muito mais comum, muito mais utilizado desde o 8º ano e pode ser mais fácil para não haver alguns problemas e não confundir pH com pOH. Calcular sempre e sabendo que a 25 graus, nós vamos ver que 25 graus pH mais pOH igual a 14. E podemos ver com esta escala que 8 mais 6 tem que dar 14. Aqui se for um pH 5 e um pH 9 dá 14. Ou aqui pH 2 com pOH 12 dá 14. E a seguir temos as escalas em potência de base 10. Uma coisa importante também na escala de logarítmica, nesta escala, é que é difícil ter a noção, muitas vezes, conforme vai aumentando cada vez mais a acidez. Por exemplo, se eu tenho aqui um pH 4, se eu passo de pH 4 para 3, isto já é 10 vezes maior. A concentração é 10 vezes maior de ácido. Mas quando eu passo de 4 para 10 quando eu passo do pH 4 para o pH 2, aqui o valor já é uma diferença de 100 vezes maior e não de 20. Normalmente, pronto, nós não estamos habituados a trabalhar com uma escala logarítmica e a escala logarítmica vai funcionar com base 10, então se aumenta duas casas, se já é duas casas, é 10 elevado a 2 e já é 100. Da mesma maneira, se eu passar de pH 4 para pH 1, aqui este para pH 1 já é de 10 elevado a 3, já é 1000 vezes maior a acidez. Okay? Bem, nós então ficamos aqui com a expressão que eu estava a explicar, que é aplicando a função logaritmo aos dois membros da equação, aplicando o logaritmo aqui e o logaritmo aqui, nós, isto também é uma função da matemática, mas sabemos que a potência de base 10, os valores, quando temos duas potências a multiplicar, nós vamos somar os expoentes. E o que acontece é, nós, em vez de, pronto, o logaritmo de uma multiplicação é a soma dos expoentes. E ficamos com pH igual a mais pOH igual a pKW. Esta expressão é preciso ter em conta porque nem sempre temos a 25 graus. Por exemplo, o KW a 60 graus é 10 elevado a menos 13. Okay? 60 graus. Isto significa, então, aqui a 25 graus é 10 elevado a menos 14 e dá 14. Mas, se nós tivermos a 60 graus, o pH mais pOH tem que dar 13. Significa que o pH neutro vai ser igual a 6,5, que é metade da escala. Vamos fazer alguns exercícios agora. Então, vamos à ficha de trabalho de iniciação 2.1, número 2,
E vamos ver alguns exercícios cá. Vamos fazer o exercício 1, o 3 e o 4. Exercício 1. Calcula o pH das seguintes soluções cuja concentração em H3 ou mais é de, para a solução A, 1,0 vezes 10 elevado a menos 4 mol por decímetro cúbico. Então, para calcular o pH, vamos usar esta expressão, menos pH igual a menos logaritmo da concentração da H3 ou mais, e então pH igual a menos logaritmo de 1,0 vezes 10 elevado a menos 4, e o resultado é 4. O que é que quero que façam na calculadora sempre esta conta, porque nós temos ou fazer o parênteses, ou então colocar aqui ESP no vezes 10, porque senão pode haver erro. Porquê? Porque o logaritmo de 1 dá 0, e se não formos a fazer o logaritmo de um número assim, desta maneira, que se nós estivermos a considerar ou a dar à calculadora informação que estão vezes qualquer coisa, então vai fazer o logaritmo de 1 vezes este valor. Então, mais o logaritmo de 1 é 0, vai dar tudo 0. Por isso, experimentem bem. O que é que nós temos? Nós temos o logaritmo, vai cortar com a base 10 e vai dar menos 4, e o resultado é 4. Okay? Por exemplo, para a solução B, que era da solução A, para o B, pH menos logaritmo da concentração da H3 ou mais, então menos logaritmo de 1,0 vezes 10 elevado a menos 8, e dá menos 8, que é pH 8. Okay? E assim sucessivamente. Vamos fazer exercício 3, que é calcular o pH, mas de uma... aqui para baixo... de uma solução que tem a informação, mas de o pOH. Okay? Vamos fazer aqui para o A. No final, eu preciso de indicar se esta solução é ácida, básica ou neutra. Okay? É parecido com o pOH, mas calculado no 2, mas aqui eu peço é o pH, e o pH, para calcular o pH, eu tenho que calcular primeiro o pOH, ou seja, o valor que eu tenho aqui é de a concentração de OH-, então o que posso calcular é apenas o pOH. Aqui, então o pOH é menos logaritmo da concentração de OH-, vezes 10 elevado a menos 5, e aqui, como tenho 2, não consigo fazer diretamente, e fica 2 vezes, ou 2 ESP, logaritmo, 2 ESP menos 5, e é 4, aqui já o valor positivo, 4,7. Bem, este é o pH. Eu peço, se indique se são ácidas, neutras ou básicas, e para fazer isto, para não dar erro, apesar de nós sabermos que o pOH é o simétrico, é o contrário, ou somando vai dar 14, é sempre melhor calcular apenas o pH e depois então a que respondermos essa questão. Então 14 menos 4,7 é 9,3. Então, já sei que pH é 9,3, esta solução é básica a 25 graus. Okay? Então, os outros também fazemos da mesma maneira. E vamos fazer o exercício 4. Exercício 4, que diz: determina o pH e o pOH de uma solução aquosa neutra a 25 graus. Bem, aqui imediatamente o que quereriam colocar é que se a solução é neutra,
Então, significa que o pH igual a 7, não é? Mas eu tenho que justificar porque é que o pH é 7 a 25 graus. Então, o que acontece é, se eu digo que a solução aquosa é neutra, significa que a concentração de H3 ou mais é igual à concentração de OH-. E para fazer isto, tenho que usar o KW, que é onde tem as relações destes íons em água, e saber como o H3O mais é igual, a concentração vai ser igual ao OH- e fica a concentração de H3O mais ao quadrado. A concentração de H3O mais vai ser a raiz quadrada de KW, para tirar a raiz, e é a raiz quadrada de 10 elevado a menos 14, no caso de 25 graus. E dá 10 elevado a menos 7 mol por decímetro cúbico. Agora já posso calcular o pH. pH é igual a menos logaritmo desta concentração e o valor é 7. Também eu preciso de calcular porque eles pedem o pH e o pOH. O pOH, como vimos que a concentração de OH- é igual a de H3O mais, então a concentração de OH- é 10 elevado a menos 7 mol por decímetro cúbico e vai dar o mesmo valor, que é de 7, como queríamos demonstrar. Bem, então espero que tenham percebido. Isto é só exercícios sobre o pH e pOH para começar na matéria. De seguida já vamos falar destes cálculos de pH em soluções aquosas, por exemplo, de ácido forte e de ácidos fracos. Okay? Obrigado.